meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual, vivendo agora uma nova série, Homens e Mulheres da Bíblia, nossa videoaula número 2 hoje, e vamos estudar a segunda e última parte da Antropologia Bíblica. Na primeira aula da série Homens e Mulheres da Bíblia, fizemos uma primeira abordagem da antropologia bíblica. Essa área da teologia estuda o homem a partir dos relatos contidos na Bíblia Sagrada. Antes de estudarmos os homens e as mulheres da Bíblia, é importante compreendermos quem é o homem, o ser humano, pelo relato bíblico. Na videoaula de hoje continuaremos os estudos na antropologia bíblica. Primeiro ponto que vamos considerar: a origem do homem e a unidade da raça. As escrituras ensinam que todos os homens provêm de um único casal. Nós já vimos isso lá em Gênesis 1 e 2. A narração seguinte vai mostrar as gerações decorrentes desse primeiro casal até o dilúvio. A unidade da raça indica que todos os homens compartilham de uma mesma natureza. A essência humana é a mesma. Todos somos homens. Não há pessoas que são mais humanas do que outras. Não dá para se falar, aquela etnia é mais elevada. Não. Todos são iguais porque todos compartilham de uma mesma origem. Portanto, todos temos uma mesma essência, uma mesma natureza humana. O que caracteriza a natureza humana de um africano é o mesmo que caracteriza a natureza humana de um nórdico, de alguém que vive lá na Escandinávia. Então não cabe a nós, pelas diferenças étnicas, estabelecermos graus entre nós. Porque todos nós remontamos a uma origem comum, todos nós temos uma mesma natureza humana. Né? Atos 17, 26 diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Então a Bíblia vai dizer isso, vai enfatizar isso, vai ratificar isso ao longo das suas páginas, ao longo dos livros, ao longo dos séculos em que ela foi produzida, que todos nós temos uma mesma natureza e remontamos ao mesmo casal. Também a unidade da raça ou espécie humana é demonstrada no fato de que todos nós estamos perdidos, a perdição. Romanos 5, verso 12 e 19. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Então, na perdição todos estamos perdidos. A salvação também confere unidade a nós, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todos que ressuscitarão como homens e mulheres que são, ressuscitarão no mesmo evento, né? E mantendo as características comuns de seres humanos. Então a gente vê aí, 1 Coríntios, 15, 21, 22, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então a unidade da raça ou da espécie humana é verificada tanto na nossa perdição quanto na nossa salvação. E quando digo quanto à nossa salvação, não estou afirmando aqui que todos serão salvos, o que chamam de universalismo, Todos serão salvos. Não, a Bíblia não dá margem para esse tipo de interpretação. A natureza do homem. O homem é constituído de duas partes distintas. Em teologia a gente chama isso de dicotomia. Duas partes. Quais são elas? O corpo e, em contrapartida, por outro lado,
a alma ou espírito. Por que a gente coloca alma barra espírito? Porque alma e espírito se referem ao mesmo aspecto da nossa natureza, que é o aspecto espiritual, abstrato. Lembra? Deus pegou, formou o corpo a partir do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Então há algo palpável daqui de baixo e há algo que provém de Deus. Não que temos um pedaço de Deus, não. Deus mesmo formou o nosso corpo, mas usou o material, a terra já pré-existente, que ele também criou. Mas o sopro que nos trouxe vida, isso é o espírito, ruach, pneuma, essa parte que nós não vemos, mas que nos caracteriza, que traz as nossas características. Né? E na verdade, na realidade, a Bíblia, por mais que ela indique que nós tenhamos dois elementos que constituem o nosso ser, no entanto, quando você olha para mim, você vê o Flávio. E quando eu vejo você, eu vejo fulano ou cicrano. Você está entendendo? Eu não vejo um corpo, uma alma ou espírito. Não. Eu vejo você. E é essa a ideia de que estamos muito ajustados, né? Então a Bíblia ela se ocupa mais de mostrar que há uma unidade entre esses dois elementos, né? O entendimento bíblico é que o homem é um ser uno, constituído de dois elementos distintos e bem distintos, né? O corpo e a alma ou o espírito, que estão unidos de tal forma que não é possível determinar os limites de ação de um e de outro, e da própria relação entre ambos. Não dá para saber onde termina o corpo e começa o espírito, entendeu? E a gente muitas vezes não consegue compreender como que se dá a relação entre ambos. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Cada ato do homem é visto como um ato do homem todo. Né? Então não é a alma, mas sim o homem que peca. Não é o corpo, mas sim o homem que morre. E não é meramente a alma, mas o homem que é remido por Cristo. Isso é, essa unidade entre alma, espírito e corpo. Gênesis 2,7, né? Quando Deus formou o corpo, o fez de modo que, pelo sopro do seu Espírito Santo, o homem viesse a tornar-se imediatamente alma vivente, isto é, um ser vivo. Nesse texto aqui, né? Gênesis 2,7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, o homem tornou-se alma vivente. Essa expressão alma vivente no hebraico nefesh hayah, quer dizer, nós somos alma vivente, somos uma coisa nova, maior do que anteriormente aquilo que lhe confere a sua natureza, que é o corpo e a própria alma. Portanto, esta passagem, embora indicando que há dois elementos constitutivos no homem, ela dá ênfase à unidade do homem. Né? A unidade. Então, nós temos alguns textos no Antigo Testamento que mostram os dois elementos constitutivos do homem. A Jó 4, 17 a 20. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Deus não confia em seus servos e até mesmo a seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, está falando da nossa origem, né, do nosso corpo, cujo alicerce está no pó e são esmagados como traça. São destruídos entre a manhã e a tarde, isto é, nossa fragilidade, né, nossa temporalidade. Perecem para sempre sem que sejam notados. Jó 27:3. Enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, olha aí. Todavia o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Jó 32:8. O espírito de Deus me fez e o sopro Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Há
uma outra forma de entendimento, que é a tricotomia, em que ela diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas nós vemos que na Bíblia, claramente, o que se apresenta é que o homem é constituído de dois elementos, que ele tem corpo e que o outro elemento, que seria a alma ou o espírito, e muitas vezes, especialmente no Novo Testamento, as palavras que definem psique e pneuma muitas vezes são intercambiáveis para significar espírito, né? No caso, pneuma, né? Muitas vezes se diz de espírito, mas muitas vezes no contexto se usa psique para se referir a espírito, e em outros momentos psique, que seria a alma, em muitos momentos para se referir à alma usa-se pneuma. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo faz muito essa intercambiação de termos, esse intercâmbio fica melhor, esse intercâmbio de termos para mostrar que realmente não há uma preocupação em dizer isso aqui é alma, isso aqui é espírito, há uma distinção. Alguns autores creem que essa ideia da tricotomia tem muito mais relação com a mentalidade grega, tá? E a gente vai ver que a Bíblia ela é formatada na ambientação hebraica, e os gregos eles tinham uma dificuldade de entender a relação mútua entre o mundo aqui concreto e o mundo que eles chamam de universais ou ideais, que seria o mundo espiritual. Precisa de um terceiro elemento para ligar essas duas realidades que são distintas e paralelas, correm paralelamente uma à outra, né? E para elas se unirem, você precisa de um terceiro elemento, que seria a alma, né? Então você tem um elemento mais elevado, o espírito, um elemento mais rebaixado, que é o corpo, e para que ambos possam ter contato um com o outro, um terceiro elemento precisa ligar, fazer a ligação, precisa se colocar entre os dois para estabelecer a relação entre ambos, que seria a alma. Na Bíblia, nós não vemos esse tipo de construção. A Bíblia não está preocupada em fazer distinção daquilo que seria a alma ou o espírito nos seus fracionamentos, né? Nós ocidentais temos uma necessidade muito grande de fracionar a realidade para entender, né? Nós somos muito cartesianos, vamos colocar assim, né? Vindo de Descartes, no caso. Os orientais, no caso aqui, os hebreus, já vão ter uma outra formatação. Então nós temos um elemento inferior, não porque seja menor, mas inferior daqui de baixo, que é o corpo. Um elemento superior, não porque seja elevado, mas porque está e vem de um nível mais alto, que é o espírito, né? Então, corpo e espírito, o corpo e alma, tá bom? Então, nós nem vamos trabalhar muito essa questão da tricotomia, particularmente eu não comungo com essa ideia e nem vou contemplá-la aqui, mas fiz um breve arrazoado dela para você saber que ela existe, né? Então, vamos lá. A origem da alma, espírito no indivíduo. Há duas posições das mais coerentes, né? Também há uma outra opinião que é o pré-existencialismo, também não vou trabalhar essa questão aqui, mas há duas posições das mais coerentes sobre a origem da alma e espírito de cada pessoa. Em que momento, né, que surge a alma ou espírito, né? Então, nós temos uma primeira escola de compreensão, né, de interpretação, que é o traducionismo. O que o traducionismo diz assim, grosso modo? Nós não vamos gastar muito tempo em cima disso. Segundo essa teoria, as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Então, por exemplo, quando Deus mandou nós crescermos e frutificarmos, né, povoarmos a terra, nesse mandado de Deus está presente essa possibilidade natural a nós, né, de que quando um homem e uma mulher têm um intercurso conjugal e geram filhos,
nesse momento as almas são geradas. Aí quem defenda, há quem objete essa posição, mas nós não vamos gastar aqui tempo com isso. A outra escola é o criacionismo. Cada alma individual deve ser considerada como uma imediata criação de Deus, devendo a sua origem a um ato criador direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. A ideia é o seguinte: aos homens está facultado o quê? A reprodução do corpo, o lado biológico da coisa. A alma ou o espírito, em algum momento, Deus vai criar e imprimir naquele corpo fecundado, que nós não sabemos em que momento isso se dá. Você vê, no traducionismo, a ideia é que junto com a concepção biológica também há o despertamento espiritual daquele novo ser. Já no criacionismo, não. O homem e a mulher atinam apenas a respeito do corpo, da parte biológica, e em algum momento, que nós não sabemos precisar qual é, Deus vem e ele mesmo confere uma alma para aquele corpo lá. E aí forma essa totalidade do ser humano, né? Então, esse é o criacionismo, né? Que Deus mesmo cria cada alma. Qual é a relação mútua que existe entre a alma ou o espírito com o corpo? O corpo e a alma são de substâncias distintas, isso é, uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Mas eles interagem entre si de um modo desconhecido a nós. Como que se dá essa interação entre a alma e o corpo? Nós não sabemos precisar. Nós sabemos que ela existe. Nós percebemos que ela existe. O fato é que eu estou falando aqui e você está me vendo falar. Se eu fosse só uma alma ou um espírito, você não estaria me vendo sem o corpo, né? Mas como eu tenho corpo, e não é o meu corpo que propriamente está regendo cada ideia, cada pensamento, mas no cérebro, com a interferência do espírito da alma, a coisa está acontecendo. Como que acontece? Nós não sabemos. É um modo desconhecido a nós. A união entre ambos chama-se união de vida, sendo que a alma e corpo relacionam-se organicamente, um agindo sobre o outro. Né? Algumas ações do corpo são dependentes da operação consciente da alma, mas outras não. As operações da alma estão ligadas ao corpo como seu instrumento de vida presente, mas, a julgar pela continuidade da existência da alma após a morte física, esta, isto é, a alma, né, pode agir sem a necessidade do corpo. Interessante isso, né? A alma, ela sobrevive à morte física, né? E ela continua a interagir. Também não sabemos, né? Ninguém vem de lá para nos contar como é que é, não é verdade? O único que veio é Cristo, mas veio ressurreto, né? E nos revelou aquilo apenas que deveríamos saber. Revelou-nos apenas aquilo que cabia a nós ser revelado. Mas existe uma perfeita correlação, né? Uma incrível correlação entre a alma e o corpo, né? E isso nós não compreendemos até que ponto se dá. Hoje a ciência fala muito das doenças psicossomáticas, né? Então a pessoa está com a alma doente, o corpo está sentindo, mas também muitas vezes estarmos combalidos fisicamente nos abate emocionalmente também, né? Então a gente percebe que realmente somos uma unidade, né? Somos alma vivente. No entanto, na relação da alma com o corpo, nós percebemos que temos corpo e que temos alma. Chegamos agora no terceiro ponto, imagem de Deus no homem, a expressão latina imago Dei, né? Imagem de Deus. Tem uma frase aqui de Wayne Grudem, que é um teólogo. O fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa.
O fato de sermos semelhantes a Deus faz com que nós sejamos seus representantes aqui na terra. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez uma criatura semelhante a si, mas não idêntica a si mesmo. Aí nós temos as duas palavras hebraicas, tselem, imagem, tselem, imagem, né? Algo que representa outro. Então a imagem não é o objeto concreto, entendeu? Então, quando somos imagem de Deus, significa que representamos Deus. Tselem. E a outra palavra, demut, que é semelhança. Somos semelhantes a Deus. Há elementos em nós correspondentes com o ser de Deus. Para os primeiros leitores da Bíblia, imagem e semelhança simplesmente queriam dizer que o homem era semelhante a Deus e que o representava na terra. Nunca procuraram distinguir os sentidos do que seria imagem e o sentido que seria semelhança. Muitos estudiosos ficam falando, olha, é nisso aqui que somos imagem de Deus, é nisso aqui que somos semelhança de Deus. Não, a ideia é a seguinte, somos imagem e semelhança de Deus como representantes de Deus. O texto simplesmente afirma que o homem é como Deus. Nós não somos deuses, somos como Deus. A compreensão ao longo de todas as Escrituras sobre quem Deus é e sobre quem o homem é, revela todo o aspecto em que o homem é como Deus. Né? O homem não é Deus, o homem é como Deus. Então, só para nós termos uma ideia, aqui nós vamos fazer uma relação entre dois textos do Gênesis, o que está no primeiro capítulo, verso 26, que fala da criação do homem, e depois em Gênesis 5, versículo 3. Olha só que interessante. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, tselem, conforme a nossa semelhança, demut. Aí, Gênesis 5, 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, demut, conforme a sua imagem, tselem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, tanto quanto quando Deus cria Adão conforme a sua imagem e semelhança, quando Adão gera um filho, veja, Deus está criando, Adão está gerando. Quem cria, cria algo diferente de si. Quem gera, gera algo como da mesma natureza. Tá? Mas olha que interessante, Sete não era idêntico a Adão. Por isso que tem um nome diferente, um é Sete, outro é Adão. Mas ele era como Adão em muitos aspectos. Por quê? Porque Sete era um homem, isto é, um ser humano, como Adão, seu pai, também era. Cada qual tinha a sua particularidade, a sua individualidade, no entanto, há elementos que os fazem ser semelhantes entre si. Né? Então, não é uma questão de ser idêntico, mas de sermos como o outro em muitos aspectos. Então, se Adão foi pai, Sete também vai ser pai. Se Adão tem misericórdia, Sete também vai ter misericórdia. Se Adão fica inflamado, raivoso, Sete também vai ficar. Se há momentos de alegria para Adão, Sete também vai ter momentos de alegria. Mas Sete é um, Adão é outro. Né? Da mesma forma como Deus é um, nós somos outros. Na queda do homem no pecado, a imagem de Deus foi distorcida, porém não foi perdida. Olha que interessante esses dois textos que são depois de Gênesis 3, da queda. Gênesis 9:6. Quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem quando? Lá em Gênesis 1. Então o autor de Gênesis está se referindo a Gênesis 1.
Tá, mas por que ele disse isso em Gênesis 9? Porque ele está querendo mostrar que isso ainda prevalece. E para complicar, no Novo Testamento, Tiago, na sua carta, no capítulo 3, verso 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Fomos feitos à semelhança de Deus lá no passado, mas ainda somos semelhança de Deus hoje. É como eu me lembro de uma pessoa que eu conheci e que essa pessoa se formou aqui no Brasil e foi se especializar em restauração de artes na Itália. E essa pessoa vivia em Florença e estava fazendo curso de restauração de pinturas, aqueles afrescos que tem nas igrejas lá de Florença, na Itália, por toda a Itália. E uma das coisas que essa pessoa me disse, né, quando veio para o Brasil, é que ao longo dos séculos muitas impurezas foram se sobrepondo àquelas camadas de tinta, né, aquela pintura, e que quando você ali, com todas as técnicas de restauração, você vai eliminando aquela camada de fuligem, de poeira, de poluição, de sujeira, de fungos, você vai tirando, aquela cor natural que está lá embaixo volta. Então, na verdade, ela não perdeu a imagem que ela tinha. A imagem está o quê? Suja, embaçada, ofuscada pelas coisas ruins. Mas quando você tira tudo aquilo, né, como Jesus, né, com o seu sangue nos lava de todo pecado e injustiça, e aquela imagem original pode ser contemplada novamente. Não é verdade? Ambos os textos são após a queda e mantêm a ideia do homem como imagem de Deus. Como o homem pecou, sem dúvida não é tão plenamente semelhante a Deus como ele era antes. Né? Então o pecado trouxe sim as suas consequências. Nós ainda somos a imagem de Deus, mas a sua pureza moral, né, a pureza moral do homem, se perdeu. O seu caráter pecaminoso não espelha a santidade de Deus. O seu intelecto está corrompido pela falsidade. Suas palavras já não glorificam a Deus continuamente. Seus relacionamentos são controlados pelo egoísmo. Apesar do pecado, ainda somos como Deus e ainda representamos Deus, mas sua imagem em nós está o quê? Distorcida, suja, manchada, maculada. Ela está lá, mas o pecado sujou. Né? Somos menos plenamente como Deus, como éramos antes da queda. Então não somos plenamente aquilo que Deus queria que fôssemos. Por quê? Porque o pecado chegou e criou problema. E criou problema para quem? Para toda a raça humana. Lembra? Entrou por um homem, passou para toda a raça. O que descobri foi apenas isto. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Eclesiastes 7:29. Eu gosto muito desse texto. Deus fez tudo certinho, mas a gente tinha que arrumar problema, né? A redenção em Cristo. A recuperação gradual da imagem de Deus. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. À medida que crescemos no conhecimento de Deus e da sua palavra, né, isto em Cristo, né, ao sermos remidos por Cristo, nós começamos a pensar cada vez mais como o próprio Deus pensa. Somos refeitos para o pleno conhecimento e nos tornamos mais semelhantes a Deus no nosso pensar. Então, a partir de Cristo, nós vamos sendo renovados dia a dia. Segundo aos Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, aí está a palavra grega eikon, que vem do Espírito do Senhor. Então é de glória em glória vamos sendo transformados. Quer dizer, essa glória que temos hoje, ela ainda será maior amanhã, né? Essa obra
da restauração da imagem e semelhança de Deus em nós vai sendo promovida e é uma operação do Espírito Santo a partir do momento da remissão dos pecados em Cristo Jesus. À medida que crescemos em maturidade cristã, aumenta a nossa semelhança a Deus. Romanos 8, 29, tem um fragmento dele aí. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Cristo é o nosso modelo. Cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida e nosso caráter. A igreja nunca será o nosso modelo. O nosso modelo é Cristo, sempre. Sempre. Na segunda vinda de Cristo, aí você vai ter a completa restauração da imagem de Deus em nós, né? 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, isso é, enquanto éramos pecadores, traremos também a imagem do homem celestial, isso é, Cristo será visto em nós. A plena medida da nossa criação não é vista em Adão. E olha que interessante. Em Cristo, o que há de ser em nós é muito superior do que era em Adão antes do pecado. O que seremos em Cristo na sua segunda vinda, quando ressuscitaremos, se estivermos mortos, ou se acontecer enquanto estivermos vivos, né, nas nossas transformações, isso é muito superior àquilo que se via em Adão. Então, a plena medida da nossa criação não é vista em Adão, que pecou, e nem em nossa própria existência imperfeita atual, mas na pessoa de Jesus, nosso modelo. Seremos semelhantes a Cristo. Né? 1 João 3,2. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tem um tempo para isso, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, isso é, a segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quer dizer, em nós veremos Cristo, porque como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, entenderemos melhor o que é viver agora a glória de um corpo ressurreto. Então vamos lá. Aspectos da nossa semelhança com Deus. Então nós temos aí vários aspectos, né? Vamos a eles. Aspectos morais. Somos responsáveis a Deus pelos nossos atos. Né? Isso nos faz semelhantes a Deus. Por exemplo, nós pecamos. Deus é responsável pelos seus atos. Ele criou. Não é por fato de nós termos pecado que ele desistiu de nós. Ele é responsável com a sua criação. Ele vai remir a sua criação. Vai redimir a sua criação. Vai salvar a sua criação. Vai restaurar a sua criação. Haverá novos céus e nova terra. Temos um senso íntimo do certo e do errado. Isso nos faz semelhantes a Deus. Deus sabe o que é certo. Deus sabe o que é errado. Nós também. Né? Inclusive, isso é bem característico da moralidade, né? Sabermos distinguir o certo do errado. Uma conduta santa e justa perante Deus. É como Deus é santo, sede santos, pois Deus é santo. Né? Há também os aspectos espirituais. Temos corpos físicos e espíritos, e agimos segundo a existência material e espiritual. Parece que é o nosso corpo que comanda, né? Perdão, parece que é o nosso espírito que comanda o corpo, né? Muitas vezes a gente está com sono, está cansado, né? Meu caso agora, já está tarde. Parece que o corpo está querendo mandar no espírito, mas o espírito fala, não, corpo, aguenta aí. Você vai esperar um pouco ainda, tem muita coisa para ser feita. Então, a gente percebe que há coisas do espírito que estão ali sobre o corpo. Temos um relacionamento espiritual com Deus através da oração, do louvor, da meditação da palavra. De momentos como esse, né, quando estudamos a palavra de Deus. Temos a imortalidade, portanto não cessaremos de existir, viveremos para sempre. Nós não somos infinitos. A finitude é a característica daquilo que está circunscrito no tempo, e nós estamos. Nós não éramos eternamente. Nós tivemos um momento. Lembra? Em que momento que a alma surge, né? Quanto que é que surge? No traducionismo, logo que o homem e a mulher têm um intercurso sexual, ou e havendo a fecundação, claro, ou
quando o homem e a mulher têm o ato sexual e aí Deus cria a alma. Tudo bem, a alma teve um início, é diferente de Deus, mas em muitos aspectos é semelhante, porque Eclesiastes 12:7, e o corpo volte ao pó que o deu, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o nosso espírito ou a nossa alma continua, né? Deus continua, entendeu? Somos semelhantes. Aspectos mentais. A capacidade de raciocinar e pensar logicamente, o que nos distingue dos animais, né? Nós pensamos, raciocinamos como um reflexo da maneira como Deus faz. O uso da linguagem complexa e abstrata que nos distingue dos animais, da mesma forma como Deus faz. Deus falou, Deus se revelou ao homem ao longo das eras. A noção de futuro distante, o senso de sobrevivermos à morte, quer dizer, a morte ela não representa para nós uma ideia de término das coisas. A gente tem uma sensação que algo continua. A criatividade nas artes, música, literatura, na engenhosidade científica e tecnológica, né? E a complexidade das nossas emoções. Tudo isso nós vemos em Deus, tudo isso nós vemos em nós também. Aspectos relacionais. A profundeza da harmonia interpessoal que se vivencia no casamento, na família e na igreja. Na Trinidade você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desde quando? Desde toda a eternidade. No casamento, espelhamos a natureza de Deus no fato de homens e mulheres gozarem de igualdade de importância, mas na diversidade dos papéis. Ao filho coube um papel, ao Espírito Santo cabe outro papel, ao Pai outro papel. No entanto, todas as três pessoas do nosso Deus são coeternas, gloriosas, poderosas, divinas. São papéis diferentes, mas todas são um único Deus. O homem é como Deus com o restante da criação, regendo-a, e até julgaremos os anjos quando da segunda vinda de Cristo. Então, nós também teremos um aspecto julgador, né? E nós temos também um aspecto de domínio, né? Da mesma maneira como Deus domina sobre tudo, ele deu ao homem, quando o criou, a capacidade de ter domínio sobre os outros seres criados. Há aspectos físicos também, né? Deus é espírito, porém alguns aspectos do nosso corpo físico refletem algo de Deus. Os nossos olhos enxergam limitadamente como Deus vê ilimitadamente. Ouvimos e falamos com a boca como Deus também ouve e fala perfeitamente. Com o tato, paladar e olfato percebemos, né? Percebemos e nos relacionamos com a criação, como Deus também se relaciona com ela de forma elevadíssima. Concluindo a nossa lição, temos grande dignidade como portadores que somos da imagem de Deus, pelo fato de Deus nos ter feito mais semelhantes assim do que o restante da criação. A dignidade está em nós porque Deus nos deu. Não porque nós conquistamos ou porque pensamos que temos essa dignidade. Deus quis nos criar assim. Portanto, temos mais dignidade e sobrepujamos o universo estrelado, a terra abundante, os reinos animal e vegetal e o mundo angelical. Somos a culminância, o clímax da obra criadora, infinitamente sábia e hábil de Deus. E apesar do pecado, ainda refletimos boa parte da imagem de Deus, que se aperfeiçoa à medida que crescemos na semelhança de Cristo, nosso supremo modelo de vida. Jesus vai restaurando desde a nossa remissão, ao longo do processo da santificação, culminando na sua segunda vinda com a nossa glorificação. Ele vai trabalhando em nós a restauração da imagem e semelhança de Deus, outrora manchada, maculada, suja
pela desobediência, pelo pecado. Isso significa que todas as etnias merecem dignidade e direitos, bem como as mulheres, os idosos, os enfermos, os deficientes, as crianças, os embriões e fetos no ventre materno merecem plena proteção e o respeito como seres humanos que são. Lembra em que momento que a alma se junta ao corpo, em que momento ela é criada? É junto com a reprodução? Ou Deus, em algum momento ali no ventre da mãe, imprime uma alma naquele corpo biológico que está se formando? Não importa. Está lá, tem a dignidade, porque é um ser humano e merece todo o respeito como ser humano que é, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. E para você refletir, se algum dia negarmos a nossa dignidade como criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nossa singular condição diante de todos os demais seres criados, logo passaremos a depreciar o valor da vida humana, tenderemos a enxergar os humanos como mais uma forma animal superior e trataremos as outras pessoas assim também. É quando nós perdemos certos pressupostos da Bíblia, certos princípios, certas verdades, a coisa começa a descambar. Quando nós perdemos de vista a dignidade com que Deus nos formou e fez, e acharmos que somos evolução, não, nós somos criados de maneira única por Deus. E nós devemos reputar ao homem toda dignidade. Né? Perderemos também muito do nosso senso do significado da vida, porque na verdade essa dignidade que nos faz sermos criados em mais semelhança de Deus tem a ver com a doação da vida. Deus doou a vida para nós, sem nós merecermos. Então, quando nós perdemos de vista a dignidade do homem diante de tudo aquilo que existe, nós também perderemos o significado da própria vida. Espero que você tenha entendido o assunto abordado aqui. Estamos encerrando nesse momento com uma oração. Eu gostaria que você me acompanhasse. Nosso Deus e Pai, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra, como estamos fazendo agora a respeito de homens e mulheres da Bíblia, nessas duas partes iniciais introdutórias sobre a antropologia bíblica. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar as Tuas verdades pela ação do Teu Santo Espírito. Fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que bom ter você, meu irmão, minha irmã, conosco aqui. Deus permitindo, próxima videoaula nos encontramos. Deus te abençoe.